Salve galera, tranquilo? Num futuro próximo, a humanidade enfrenta o fim do mundo. Após uma guerra que durou mais de 4 anos, a maior parte do continente afundou no mar, ceifando bilhões de vidas. Restaram apenas algumas cidades flutuantes. Esses fragmentos de civilização estão agora divididos por classes, separados por altos muros construídos pelos ricos. A elite vive em um mundo paradisíaco que lembra a Era de Ouro do mundo antigo. A classe média luta para sobreviver em águas rasas, enquanto os pobres são abandonados em áreas alagadas, lutando para sobreviver todos os dias. Os destroços de Miami são uma dessas cidades à beira do colapso. Nick Bannister, um investigador particular solitário, fundou uma empresa chamada Memory Bank. Usando tanques de água especiais, seus clientes podem pagar para reviver qualquer memória. Apesar do negócio lucrativo, Nick permanece gentil, até mesmo um pouco ingênuo. Ele se une a Emily, uma veterana resiliente, para oferecer descontos a todos que serviram na guerra. Um de seus clientes regulares é Hank, um veterano que perdeu as 2 pernas e revive repetidamente os momentos que passou com seu amado cachorro. Isso lhe traz imensa alegria. Nick é mais do que um técnico, ele é um guia. Sua voz conduz os clientes por um processo delicado, ajudando-os a encontrar o equilíbrio entre a memória e a loucura. Ele se senta em uma sala secreta, testemunhando silenciosamente seus momentos mais íntimos e demonstrando empatia por eles. Cada sessão é gravada e trancada em um cofre seguro, e cada cliente tem um compartimento de memória dedicado. Uma de suas clientes mais peculiares é Elsa, uma jovem pobre e excêntrica que paga para reviver um encontro romântico com um homem mais velho, uma lembrança que deixa Nick e Emily nervosos. Com a exposição ao sol se tornando perigosa devido à radiação, Nick se prepara para sair depois de trabalhar a noite toda. Mas antes de ir embora, uma última cliente chega, uma mulher cativante chamada Mai, de vestido vermelho. Desde o primeiro momento, Nick fica fascinado. Mai explica que perdeu a chave de casa e quer usar o dispositivo de memória para recuperá-la. Antes de entrar no quarto, ela se despe e oferece seus brincos, claramente ciente do efeito que teve sobre ele. Nick se esforça para manter uma postura profissional enquanto a acompanha pela experiência imersiva. A chave é recuperada, mas ele está mais interessado no que acontece em seguida. Mai, uma cantora de um bairro decadente da cidade, tinha uma voz de imensa beleza. Crua e dolorosa, ela cativou Nick. Após a experiência, ela foi embora, mas Emily notou seus brincos deixados sobre a mesa. Nick voltou para casa com os brincos e continuou lendo o diário que registrava as memórias de seus companheiros falecidos. Ele sofria de insônia, atormentado por pesadelos repletos de pensamentos, memórias e emoções alheias. Apenas álcool e pílulas para dormir conseguiam ajudá-lo a descansar. Após o pôr do sol, ele foi à delegacia para falar com a promotora Avery. Ela enfrentava um dilema. Estava investigando um caso em que não conseguia levar um homem rico à justiça. Este homem, chamado Terras, construiu um muro e se autoproclamou um deus, decidindo quem vivia e quem morria. Ele queimaria aqueles que o desobedecessem e compraria a casa do falecido por preços exorbitantes. Mas faltavam provas concretas. Avery pediu a Nick que enviasse o Sr. Walter para a Câmara da Memória, mas os advogados se recusaram, alegando problemas de saúde do cliente. Usar preocupações com a saúde como desculpa era uma tática comum para escapar do interrogatório. A promotoria precisava de uma ordem judicial imediatamente. Testemunhando tudo isso, Nick se desiludiu com o mundo moderno e sua cultura. Alguns controlavam milhões e determinavam o destino de outros, enquanto outros simplesmente lutavam para sobreviver ou já estavam condenados à extinção. Lutando para se livrar do medo, Nick decidiu procurar a mulher que o fizera esquecer tudo. Usando os brincos, ele viajou até o gueto mais próximo de Miami para encontrar Mai. Ela cantou suas músicas favoritas no palco, e Nick ficou fascinado e encantado com seu talento. Após devolver os brincos, o investigador particular explicou o funcionamento da memória e a convidou a reviver os momentos mais felizes de sua vida. Sentindo uma onda de nostalgia, Mai o convidou a acompanhá-la até sua casa. Uma vez dentro do apartamento, os dois perceberam uma conexão mais profunda entre eles, que ia além da atração ou da luxúria. Relutantes em se esconder atrás da etiqueta social, Nick e Mai se beijaram e acabaram fazendo amor. Na manhã seguinte, tomaram chá no terraço e discutiram a importância de relembrar constantemente o passado. Uma pessoa pode se tornar prisioneira das próprias memórias. Mas naquele momento, tudo mudou. Descobriu-se que tudo o que havia acontecido era lembrança de Nick. Na realidade, Mai havia desaparecido sem deixar vestígios 4 ou 5 meses antes. Nick continuou a revisitar centenas de memórias dela,
tentando entender por que ela havia partido sem se despedir, dado o amor mútuo. Emily insistiu que ele a esquecesse, deixasse o passado para trás e seguisse em frente, mas Nick continuou apegado a essa obsessão, recusando-se a desistir. Ele não tinha medo de perder a sanidade ou a própria identidade, pois Mai havia se tornado sua única esperança nessa realidade sombria. Impassível, Nick continuou sua busca por ela. Visitou o restaurante onde Mai havia cantado e o prédio onde ela havia morado, mas sem sucesso. Havia perdido dinheiro, seus clientes e a cidade corriam o risco de ser engolida pelo mar, mas nada disso lhe importava. Certa manhã, ele invadiu suas próprias memórias e voltou a elas. Ele buscou novas pistas no momento em que passou a entender Cole, mas sua busca se mostrou infrutífera. Na esperança de encontrar uma pista que pudesse levá-lo a Mai, ele revisitou uma lembrança onde notou um hematoma na mão dela. Para esconder o ferimento, Mai havia mentido, alegando que fora sofrido enquanto trabalhava como garçonete. O alarme disparou e Nick descobriu que ele e Emily foram chamados à delegacia para auxiliar no interrogatório. Alguém bateu à porta, mas ele ignorou. Mais tarde, ao sair, encontrou um brinco na água que parecia exatamente com o de Mai. Olhou ao redor, desconfiado, pensando que ela pudesse estar passando por ali, mas não havia ninguém. Contou para Emily, e ela disse que o brinco poderia ter sido jogado no ralo. Ela descartou o fato como uma coincidência, não como um sinal do retorno de Mai. Na delegacia, Nick ajudou a conter um suspeito em fuga. Depois de falar com Avery, soube que haviam prendido um homem, mas que ele havia sofrido uma overdose de drogas. Fox estava à beira da vida ou da morte. Seu cérebro estava se desligando lentamente, incapaz de ler pensamentos ou memórias. Nick entendeu que precisava proceder com cautela e guiar o suspeito a uma lembrança positiva. Aprofundando-se no passado de Fox, Nick testemunhou um encontro entre o traficante e um chefão do crime chamado St. Joe, o maior produtor e distribuidor de drogas ilegais da região. Capturá-lo seria o maior caso em décadas, mas Nick estava distraído. Em uma lembrança, ele viu Mai. Ela usava um vestido sedutor e cantava, atraindo os homens presentes. Ignorando a investigação em andamento, Nick forçou Fox a se lembrar de tudo relacionado à garota desaparecida. Mas forçá-lo a rememorar as lembranças de um homem moribundo era extremamente arriscado. Nick poderia fritar o cérebro de Fox, privando-o de sua única pista sobre o paradeiro de Mai. St. Joe ofereceu remédios a Mai, mas ela recusou. Fox a atacou pelos comprimidos, mas seu chefe e um policial corrupto intervieram, ameaçando o assassino. A promotora encerrou o interrogatório e redirecionou sua linha de questionamento, desencadeando uma reação incontrolável. O estado de saúde de Fox continuou a piorar e o tempo do julgamento estava se esgotando. Nick recuperou a compostura e exigiu ver a filmagem de seu último encontro com Mai, ocorrido cerca de 5 anos antes. Àquela altura, ela não era mais a garota inocente que ele imaginara. Era viciada em comprimidos de alta energia. Havia traído o chefe e até o roubado, levando todos os seus pertences escondidos e espancando Fox. Nick ficou profundamente consternado com o que viu. Ele descobriu um lado diferente de Mai e não conseguia mais distinguir entre o que era real e o que havia imaginado. Determinado a descobrir a verdade sobre o passado da garota, partiu para Nova Orleans. 5 anos antes, o mesmo havia acontecido lá. Ao conhecer St. Joe, Nick mentiu, alegando ser amigo de um criminoso que tinha vindo comprar drogas. Mas o homem já estava morto há muito tempo, e Nick percebeu que tudo era uma farsa. Usar o nome de um criminoso morto para se infiltrar na cena do crime foi um erro amador. St. Joe, descobriu-se, era um veterano que havia sobrevivido a uma enchente em uma das áreas mais perigosas da cidade. Mestre em tortura e interrogatório, ele rapidamente descobriu as verdadeiras intenções de Nick. O chefe expressou alguma simpatia pelo detetive apaixonado, mas também alertou que Mai era uma pessoa formidável e hipócrita. Mesmo compreendendo os sentimentos de Nick, St. Joe ordenou que o levassem embora. Ele se afogaria no aquário. Justo quando o tempo de Nick parecia curto, Emily apareceu no bar. Conhecida por seu trabalho calmo e preciso na linha de frente, ela eliminou vários seguranças e atirou no aquário, libertando seu chefe. Nick lutou com o guarda submerso e esfaqueou o agressor com uma seringa. Emily matou os outros, mas acabou alvejada. Uma bala se alojou em seu pulmão, enchendo-o rapidamente de sangue. Nick prometeu ao criminoso uma morte lenta e dolorosa, revelando todas as pistas que tinha sobre Mai, implorando que acabassem com seu sofrimento. Emily cumpriu a promessa e o eutanasiou com um tiro. Com a última pista sobre Mai eliminada, Nick, sem saber para onde olhar, mergulhou mais fundo em suas memórias. Em uma delas, Mai descreveu como estava à beira da vida e da morte,
Passou uma noite em um barco e acordou sozinha no meio do oceano. Tudo parecia acabado até que ela viu uma casa branca flutuando na água. A mulher que morava lá a resgatou. Voltando à realidade, Nick se lembrou de Emily como a última pessoa a ver Mai antes de ela desaparecer. Determinado a acessar suas memórias, Nick descobriu que Mai estava lá no banco de memórias. Ela relatou seu vício em drogas, suas conexões com o chefão do crime e os horrores de seu passado. Para ganhar a confiança de Emily, Mai a embebedou e a fez se sentir mal. Enquanto Emily ia ao banheiro, Mai roubou a chave do banco de memórias e invadiu o local. Tudo isso fazia parte de um plano. Mai estudou Nick por meses, fingindo confiar nele, apenas para descobrir a senha do banco de memórias e roubar a chave. A senha era uma melodia que Nick costumava cantarolar em casa. Mai usou essa melodia para invadir o banco de memórias e roubar o cartão de memória de Elsa. Elsa estava passando um tempo com um idoso desconhecido. Naquela noite, Nick viajou para a favela em busca de Elsa, tentando entender por que suas memórias haviam sido roubadas. Depois de conversar com um amigo de Elsa, ele descobriu que ela havia sido assassinada, e uma garota ruiva parecida com Mai foi encontrada na cena do crime. Juntando essas memórias como peças de um quebra-cabeça, Nick mergulhou em lembranças desagradáveis. Recentemente, enquanto tentava encontrar Mai, ele foi atacado e espancado severamente em um prédio em ruínas. Ao analisar vários registros, ele e Emily identificaram o agressor como Cyrus Buffy, um policial corrupto de St. Joe's que havia se tornado um criminoso independente e poderia ter se apaixonado por alguém. Dias depois, a cidade mergulhou no caos, com vários protótipos sendo testados nas ruas. O gatilho foi a morte do rico Walter Silva. As pessoas esperavam que ele fosse condenado e indenizasse os pobres que viviam fora dos muros. Mas isso não aconteceu. Agora, todos os seus bens pertenciam à sua esposa Tamara e ao seu filho Sebastian. Ver a viúva lembrou Nick de suas visitas anteriores. Comparando as duas memórias, ele descobriu que o mesmo homem aparecia em ambas, uma pertencente a Tamara e outra a Elsa. Ele concluiu que Elsa era amante do falecido e que o bebê desaparecido, Fred, era seu filho ilegítimo. Emily implorou a Nick que abandonasse a investigação, pois o via se tornando cada vez mais perigoso. Ele estava preso no passado, esquecendo-se de quem era no presente. Após uma discussão acalorada, Nick demitiu Emily e a repreendeu por seus erros. Apesar disso, ele lhe ofereceu uma chance de redenção. Mas ele também já estava além de qualquer redenção. Nick estava determinado a encontrar Mai e não hesitaria em nada até conseguir. Seu primeiro destino era o bairro rico, para encontrar Tamara. Ela havia perdido completamente o controle, presa em um loop de memórias, relutante em aceitar a morte do marido. Quando Nick revelou a verdade sobre o falecido e sua amante, Tamara ordenou que os seguranças o matassem. Eles hesitaram, pois o chefe da segurança havia trabalhado com Nick e não poderia traí-lo. Nick concluiu que, se Mai estava escondida no bairro mais pobre, ela devia estar no mais miserável. As áreas industriais haviam desaparecido, as antigas fábricas e armazéns haviam se tornado moradias em ruínas. Um esconderijo ideal. Ir para lá sozinho seria tolice. Ele deveria ter levado Emily ontem. Ou, pelo menos, elaborado um plano de fuga. Ao chegar ao local, Nick viu uma garota suspeita parecida com Mai. Seguindo-a, percebeu que era uma armadilha preparada por Cyrus. O ex-policial deformado admitiu que Nick havia sido enganado desde o início. Mai não era quem ele pensava que era. Nick tentou compreender a situação e tentou prendê-lo, mas Cyrus escapou. O primeiro confronto ocorreu no telhado de um prédio, onde Nick foi derrotado e deixou seu oponente escapar. A perseguição continuou, levando a uma sala com um piano. Nick forçou a mão de Cyrus contra as teclas, fazendo o chão rachar e os dois despencarem na água. Sabendo que a vida de Cyrus era essencial para obter respostas, Nick pulou na água para resgatá-lo, mas o ex-policial tentou estrangulá-lo, prendendo-o debaixo d'água. As memórias de Mai deixaram Nick sem fôlego. Ele emergiu e injetou um sedativo em Cyrus, incapacitando-o. Nick usou um dispositivo para acessar suas memórias. Antes de cair inconsciente, Cyrus o avisou sobre a inevitável farsa. Mas Nick o ignorou. O que viu o chocou. Tudo havia sido orquestrado desde o início. Seu relacionamento com Mai fora cuidadosamente planejado. Ela aprendeu os hábitos, gostos musicais e rotina diária de Nick com um homem sem pernas chamado Anki e um andador. Ela praticou arremesso de chaves, implantou brincos e até se treinou para fabricar memórias enquanto vagava pelo banco. Tudo isso foi feito para roubar as memórias de Elsa. Após obter o que queria, Cyrus foi até a família Casey e matou Elsa. Seu filho deveria sofrer o mesmo destino,
mas Mai salvou o menino e desapareceu com ele. Apesar disso, Nick ainda tinha esperança de que Mai se redimisse. Enquanto continuava a explorar as memórias de Cyrus, percebeu que o criminoso a encontrou. Nesse momento, bateram à porta. Era Mai. Ela havia deixado seus brincos na entrada, esperando que Nick os encontrasse. Mas era tarde demais. Cyrus a havia sequestrado e começado a torturá-la com drogas e interrogatórios. Sabendo que não havia escapatória, Mai não se voltou para Cyrus, mas sim para Nick. Sabendo que ele eventualmente teria acesso às memórias de Cyrus, ela deixou uma pista do esconderijo de Fred, despediu-se e confessou seu amor. Libertada, Mai se recusou a suportar mais dor, humilhação e tortura. Ela engoliu um punhado de comprimidos e pulou de um penhasco, abandonando tudo. Nick percebeu que Mai estava morta e culpou Cyrus. Ele o torturou com eletricidade de alta voltagem, forçando-o a reviver suas memórias mais dolorosas. O momento em que os 3 mercenários o espancaram e queimaram foi pura vingança, mas não fez nada para mudar os fatos. Naquele instante, Nick caiu ao mesmo nível de seu inimigo. Após examinar cuidadosamente suas memórias, ele descobriu que não foi o amante idoso de Elsa, Walter, mas sim o filho de Walter, Sebastian, quem ordenou o assassinato de Elsa e de seu filho. Sebastian, não querendo compartilhar sua herança com o irmão, contratou Cyrus para matá-los. Ambos foram mortos. Cyrus então contratou Mai para roubar as memórias de Elsa e usá-las como prova. O plano deles finalmente deu certo, mas Nick descobriu a verdade e se preparou para punir todos os envolvidos na morte de sua amada. Ele poupou Sebastian, mas deixou uma arma. Sebastian poderia ter matado Nick ou cometido suicídio, mas agiu covardemente e acabou sendo preso pela polícia. A polícia também capturou Cyrus e resgatou Fred. Depois, Nick a visitou para uma conversa franca. Ele confessou seus crimes, sabendo que ela seria uma testemunha-chave e que suas memórias seriam a pedra angular do caso. Nick se preparou para passar o resto da vida na prisão. No entanto, ao entregar Cyrus e Sebastian, ele ganhou o direito de transformar sua cela em um quarto dedicado às suas memórias. Ele escolheu o amor e entrou na sala da memória, onde viveria para sempre com a falecida Mai. Enquanto isso, a sociedade estava em turbulência. Miami pegou fogo, os pobres se rebelaram e derrubaram o governo dos ricos, mas nada disso importava para Nick. Ele escolheu a felicidade, mesmo que isso significasse se tornar prisioneiro de suas próprias memórias. E assim termina o thriller de ficção científica de 2021, Amnésia. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado!